convidamos o Dr. Darren Ray, da Cisco Systems, que apresentará o caso TIC e concorrência sustentável das cidades. Obrigado. E obrigado, Sr. Aguni. Obrigado a... Bom dia, obrigado pelo convite de novo, convite para estar aqui de novo. Aqui não, primeira vez na Innova Day, mas não é a primeira vez em São Paulo. Obviamente, não sou de São Paulo, falo um pouco de português e vou tentar falar hoje para vocês, além de ter somente esse slide está em português, os demais estão em inglês, mas aí vamos. Como falei, é para mim um prazer estar aqui de novo, porque realmente esta iniciativa que eu vou mostrar para vocês hoje sobre as cidades, sobre como as cidades podem e estão competindo, muito disso teve início aqui em São Paulo, porque aí, um ano atrás, eu vim para falar com a cidade de São Paulo. E aí tivemos uma ótima conversa que agora está chegando a ser mais e mais próxima à cidade, mais e mais interessante. Agora vou mostrar um pouco para vocês o que aprendimos sobre o São Paulo e o que estamos fazendo um pouco. Mas a ideia hoje não é para falar sobre a Cisco, é para falar sobre cidades, não? E isso é o que vou fazer. Primeiro, por que estamos falando sobre cidades? O doutor, antes, ele colocou uma apresentação, umas ideias, uma análise da situação hoje nas cidades, na urbanização, na globalização. Achei ótima a apresentação dele e concordo muito com algumas das ideias que ele mostrou. E também temos muitas coisas que eu também estou acompanhando, vendo muitas das coisas que ele também está vendo, não? Achei muito interessante. Agora, por que a Cisco está interessada? E por que estamos fazendo? Há um par de anos atrás, um tempo atrás, o nosso chefe, o executivo, ele falou, vamos chamar isto Smart e Connected Communities, porque são comunidades. Como vamos convertir eles em ser inteligentes, também conectadas? A Cisco faz muita rede, muita tecnologia, a infraestrutura e muitas outras coisas que possibilitam as aplicações ou as soluções acima. Mas falando sobre as cidades e a entidade urbana, são três coisas que realmente queremos enfocar. E isso é a sustentabilidade econômica, social e ambiental. E como a tecnologia pode apoiar a sustentabilidade dessas três coisas, não? Obviamente no ambiente urbano. Agora, o que eu comecei fazendo comecei estudando, não? Estudando ambiente de cidades, nível macro, como já falou o doutor, alguma destas coisas. Vou ir rápido por essa parte agora, porque já todo mundo sabe que a urbanização chegou. Está passando rápido e está criando para as cidades muitas oportunidades, problemas, situações de pressão na cidade, não? Que o cidadão agora chega mais cidadão e o cidadão que chega exige mais serviços da cidade, não? Isso está colocando em pressão à cidade. Como já falou o doutor, muita da população está morando já em cidades. Eu estou enfocado nos mercados emergentes, então, obviamente, isso inclui ao Brasil como um dos países mais importantes dessa definição da Cisco, não? Mais importante do que isso, não somente no mercado emergente está crescendo, é porque a cidade é interessante e importante. Não somente por o crescimento, sim por causa da posição interessante que ela tem. Cada cidade é uma concentração de demanda, não? Demanda de hogares, demanda de empresas, concentração dos usuários da internet, concentração de usuários do trânsito, das casas, como já falamos muito. Ela tem não somente essa concentração, sem a responsabilidade de executar isso, para entregar os serviços para o povo, não? Ele tem que fazer, é uma máquina de operação,
o doutor falou, é um sistema de sistemas. Eu gosto muito mais da frase, é uma rede de redes, não? São redes de transporte, redes de água, de luz, de eletricidade, movimento de pessoas, movimento de coisas. E tudo isso está concentrado na cidade. Tem o benefício também dos clusters, não? Que estão todo mundo aqui concentrado, porque aqui está a oportunidade. Agora, isso se repite no Brasil, não? Não somente nos mercados emergentes geralmente, mas obviamente aqui no Brasil. O Brasil é um país enorme, mas finalmente é muito urbano. E está ainda crescendo para ser mais e mais urbano. Por ser as pessoas que vocês são e ter o interesse de estar aqui hoje, isso vocês já devem estar sabendo, não? Então, vou seguir. Tem muitas cidades grandes no Brasil também, não é só uma cidade. Quando eu estudei nos mercados emergentes, tem um país como a Argentina, que tem quase 40%, que representa só Buenos Aires, da concentração do país, não? Mas aqui não é só São Paulo. Somente no estado de São Paulo tem várias cidades, outras cidades que também são muito grandes, não? Não é só São Paulo e Rio, também é Brasília, também é Salvador. Tem muitas cidades muito grandes que estão com várias situações diferentes e comuns à vez, porque cada cidade entrega diferente serviço para o povo. Cada cidade tem diferente organização, possivelmente. Então, cada um tem um desafio diferente. O que podemos fazer? Como vamos enfrentar isso, não? Aí a concentração, já falamos, existe. Mas como enfrentamos isso? Isso foi onde eu e a minha equipe começamos. Como vamos falar com uma cidade para dizer que ela tem a oportunidade de realmente atingir a concorrer mais no mundo, a entregar melhor os serviços que ele tem que entregar e realmente aumentar o nível de qualidade de vida para essas pessoas na cidade. Então, aí criamos um modelo, que falamos o marco estratégico da cidade, não? Um pouco acadêmico também, que o Carlos vai gostar. Depois, para usar isso, criamos uma ferramenta que também vou mostrar. Mas primeiro vamos para o marco, o modelo. Por que juntamos estas áreas? São 4 áreas principais, fundamentais, que vão olhar o uso da tecnologia na cidade. Na amarela, neste lado da esquerda, temos serviços básicos, serviços online, depois a administração interna, que são 3 áreas fundamentais onde a cidade usa a tecnologia, ou a tecnologia também existe para a entrega desses serviços ou a melhorar a eficiência da operação da cidade, não? Estão na gestão e operação da cidade. Agora, a quarta é o ambiente, que, obviamente, é o ambiente da cidade, onde as regras, as pólissas, a infraestrutura que existe, tudo isso afeta o nível de adoção da tecnologia nessa cidade. Afeta a possibilidade de um cidadão ter banda larga na casa, afeta a possibilidade que o provedor, o operador de serviço tem para abrir e cobrir diferentes partes da cidade, não? Tudo isso, juntando todas essas coisas, todas essas áreas, aí podemos colocar uma visão e dizer para um prefeito, para um líder da cidade, um líder do estado também, como podemos juntar essas áreas e colocar a ideia de iniciar ou fazer iniciativas que vão atingir cada área. Em vez de ir um por um, muitas vezes as cidades são ilhas ou contêm ilhas diferentes, não? Se colocamos uma visão que junta as diferentes áreas, que são conceptuais, não? Mas se colocamos uma visão e daí começamos a trabalhar a melhorar em cada área com uma visão para as outras, aí podemos atingir ou melhorar o nível de tecnologia em cada área na mesma vez, em vez de ter uma approach ou uma maneira de trabalhar separada, não? Juntar isso, fazer isso em colaboração.
Isso nos ajuda a falar com um líder da cidade para enfocar ele nas possibilidades que a tecnologia tem para melhorar cada área. Agora, isso é acadêmico. O que vamos fazer com isso? Vamos depois mostrar a ferramenta que coloca alguns pontos de referências das outras cidades avançadas que eu também estudei e entrevistei, não? Mas só para que ficar claro, quero definir bem aqui o marco e o modelo para que vocês entenderem o que quero dizer e por que colocamos estas áreas. Primeiro, aqui em serviços básicos, queremos dizer os serviços que se entregam na rua: água, luz, eletricidade, gás, transporte público, segurança, saúde, educação. Cada cidade, Barcelona tem uma definição, tem um escopo de serviços. Lima tem outra, Bogotá tem outra, Rio tem outro, São Paulo tem outro. Cada uma é diferente. Por exemplo, quando começamos esta iniciativa, colocamos saúde e educação, pensando que, às vezes, a cidade não tem a responsabilidade. Olhamos muito a Londres, que aí Londres não tem a responsabilidade de saúde, tem um National Health System. Então, aí é nacional em vez de municipal. Mas aqui o que estamos tentando colocar é a ideia de que nesses serviços básicos, a tecnologia pode, obviamente, fazer possibilidade de inovação, de criar novas soluções que vão melhorar a vida do cidadão, melhorar o trânsito, melhorar a coleta do lixo, por exemplo, fazer mais eficiente a cidade, não? Muitas vezes também o prefeito até não tem controle dessas organizações ou empresas que fazem, às vezes são privadas, não? Mas queríamos colocar na cabeça do prefeito e os outros líderes da cidade que ele tem possibilidade de colaborar com essas empresas ou outras organizações, não? Agora, a outra parte onde usa muita tecnologia, obviamente, uma cidade é no portal, os serviços online que a cidade entrega, não? A cidade quer que o cidadão tenha a possibilidade de pagar impostos, de comprar permissos ou de fazer transações com a cidade. Tem uma cruz, obviamente, entre serviços básicos e serviços online. Tem essa mesma companhia de luz que você pode pagar depois a fatura online. Depois, a outra, onde tem outra cruz, é entre administração interna e serviços online. Isso é o back-office, não, da cidade. Aí a tecnologia que ela usa para gerenciar e operar realmente a cidade. São as tecnologias normais da back-office que ela usa para poder gerenciar, comunicar com os outros departamentos, comunicar com o pessoal dos serviços básicos, etc. Depois, o ambiente, como eu já falei, são mais ou menos as regras, a parte não tão física, às vezes, é mais conceitual também. Mas ele influi e controla, limita ou inspira desenvolvimento do nível de tecnologia que existe na cidade. Agora, tudo bem, muito bem, já colocamos os conceitos. Agora, como vamos fazer para usar isto para realmente ir a uma cidade e dizer o que podemos fazer? Criamos um questionário usando a mesma estrutura, as mesmas ideias, os mesmos 4 pontos ou 4 áreas fundamentais aqui. E aqui tenho 19 assuntos ou questões que são as perguntas realmente principais do questionário. Então, eu posso ir agora, e isto eu fiz o ano passado com São Paulo, fizemos uma entrevista para dizer o que vocês estão fazendo na gestão de trânsito, que portfólio de serviços vocês têm, qual é a estratégia, qual é o nível de colaboração da cidade para criar a estratégia de tecnologia para a cidade. Todas essas coisas que vocês veem aí, eu já tenho as respostas de São Paulo, posso mostrar, e também tenho a capacidade de depois ver e comparar essas respostas com as outras respostas que eu vi em outras cidades. Eu vou mostrar para vocês. Tem um braço mais que a gente colocou para ter outra parte quantitativa. E aí colocamos
penetração de banda larga a nível casa. Há 2 anos atrás, quando começamos esse estudo, a IDC, que faz o nosso barômetro de banda larga aqui no Brasil a nível país, ela fez também para nós a nível casa, porque banda larga a nível país pode esconder o que seria a realidade a nível cidade, não? Porque nível país é uma média. Então, o São Paulo pode ter nível de penetração de banda larga acima do nível nacional, porque tem outras cidades, já entende, não? Então, aí ficamos com o quinto braço do diagnóstico da cidade. Penetração de banda larga. Obviamente, também quero falar sobre banda larga, porque a Cisco, crê muito na importância de banda larga. E não somente nós que cremos no impacto de banda larga, também foi o Banco Mundial que aqui fez um estudo sobre o impacto, e aqui fala que não somente é importante banda larga, mais do que as outras tecnologias, o impacto aqui, o que está mostrando, é o impacto sobre o PIB. Se você, ou se o país ou a cidade subir 10 pontos percentuais, de 10%, por exemplo, para 20%, o impacto no PIB vai ser 1,4% de crescimento nesse trecho, não? Então, impacto para um prefeito, impacto para uma cidade, os cidadãos, vai ser é maior do que as outras tecnologias. E é realmente ainda maior nestes países como o Brasil, mais do que em Estados Unidos, por exemplo. Importante o broadband. Isso, mensagem geral, que já acho que também nós estamos tudo de acordo. Agora, isso foi a parte conceitual. Agora, o que fizemos? Eu usei esse questionário, entrevistei a Londres, Amsterdã, Seul, Sydney, Toronto e Austin. Por que essas cidades? Aí eu falei, então, quais são algumas cidades que podemos ir ver, entender o que eles estão fazendo hoje, capturar e tirar uma foto do uso atual da tecnologia nessa cidade. Então, aí usamos essa estrutura para entrevistar eles. E agora eu posso mostrar na ferramenta os resultados disso, não? Com licença. Então, são as mesmas áreas aqui que estão no diagnóstico. Aqui temos o ambiente da TI, as áreas da amarelo antes. Serviços online, serviços básicos acima, administração interna e penetração de banda larga. Aqui o que tenho são os resultados dessas cidades avançadas. Então, em cada linha que estou mostrando aqui, é um sumário do uso atual de tecnologia. É um sumário de cases, realmente. Porque aqui eu sei qual foi a história de cada cidade, que estão fazendo. A coisa interessante aqui, por exemplo, na linha verde, aí vemos a fronteira, a possibilidade, nível máximo. Não tem uma cidade, dessas 6 cidades, que acho que estamos de acordo que são cidades interessantes e avançadas, não tem uma cidade que está chegando a 100% em cada área. O que eu encontrei, foi que tem algumas cidades que têm um 100%, um ranking máximo numa área, mas não em todas. Então, em cada cidade tem uma oportunidade que ela está perdendo em uma área dessas 5, não? Então, essa é a linha verde. A linha azul também conta outra história. A linha azul é a pontuação máxima de uma das cidades somente nesse braço. Então, por exemplo, em Seul, ela já tem 100% de penetração de banda larga, está em todas as casas, porque a Coreia decidiu investir. Não? Eles colocaram também em colaboração com um programa de educação. Então, aí, Seul é aquele ponto azul aqui. Ele também, esse ponto aqui,
azul, porque eles têm muitos programas que vão inspirar crescimento e adoção de tecnologia nessa cidade, não? Mas foi interessante porque aqui a Seul não é esta aqui. Eles não estão usando toda a tecnologia disponível hoje na sua cidade, na sua back office, não? Cada ponto azul é uma cidade diferente. Depois, no vermelho, o vermelho é o mais interessante, porque aí é a média dessas 6 cidades. É a média do uso de tecnologia em cada vértice, não? Então, por exemplo, aqui podemos ver que a média de penetração de banda larga, 68%. Tudo bem. Mas as outras coisas mais interessantes são nos serviços online e administração interna, por exemplo. A administração está mais longe do que o máximo comparado com os serviços online nessas cidades. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui todo mundo foi e colocou os serviços da cidade online, antes de realmente pensar como vamos atender essa demanda internamente. Colocou o serviço online, mas no escritório deles ainda tem esse telefone preto, pesado, ainda para atender uma compra online. Está perdendo a oportunidade de usar tecnologia de uma maneira melhor. Sim? E isso, obviamente, também afeta a eficiência da cidade. Ok? Aí, agora, podemos ver também que em cada cidade, já eu posso ir, entrar, entrevistar a cidade e ter os resultados e colocar aqui os resultados. Então, aqui temos o mesmo diagnóstico de antes que eu acabo de falar, e aqui temos o de São Paulo, cidade de São Paulo. Resumido, o nível de uso de tecnologia aqui, somente, assim, nível de tecnologia, também as estratégias, também a penetração de banda larga, e o que podemos fazer com isto. Não é para ranking, como falou Carlos. Ranking é muito bem para a revista, mas eu não sou edital, não sou aqui para fazer revista. Estou aqui para tentar ajudar, tentar colocar uma visão, colocar um ponto onde podemos começar e depois como chegamos a São Paulo 2025. Essa é a ideia. Começamos aqui, mas como aproveitamos dos ativos da cidade, dos programas, dos departamentos, como colaboramos para chegar a ter uma cidade realmente bem conectada, bem inteligente, que pode usar todas as coisas que ela tem para realmente entregar mais serviços de uma maneira melhor para o cidadão. E também como pode concorrer mais no mundo, competir mais no mundo, porque São Paulo, obviamente, é uma cidade global já. Isso não tem questão. Então, aqui começamos. O que podemos aprender aqui? Também é interessante que os serviços online e serviços e a tecnologia da administração estão bastante perto da linha vermelha, não? Aqui, obviamente, sabemos que temos um desafio e uma oportunidade realmente interessante de como aumentamos a banda larga no Brasil. Também temos que considerar e pensar que tem programa nacional, tem programas do Estado, tem diferentes coisas que vão impactar esse nível. Mas aqui também temos uma oportunidade muito interessante. Como podemos usar mais tecnologia nos serviços básicos da cidade? Como podemos aproveitar das coisas que estão passando com as escolas em São Paulo? Se tem uma rede de escolas, como podemos usar essa rede para também beneficiar aos prédios da cidade? Como podemos usar a rede de diferentes formas para a segurança, para a gestão do trânsito, para a segurança da escola? Diferentes formas de usar as aplicações acima da rede, não? Agora, este é o nível sumário. Depois também podemos entrar em cada braço e realmente tem muito detalhe, muito mais do que posso chegar a falar aqui hoje, mas o que queria mostrar aqui seria interessante. Em verde temos
São Paulo, amarelo, e não foi intencional, não? Verde, amarelo e azul. Não foi já do desenhador, não? São Paulo, cidade avançada e pico. Aqui, o que é interessante é que temos 100% em cada dessas áreas, que são, começamos com trânsito público, gestão do tráfego, segurança e utilidade, que seria gás e luz. O que é interessante aqui, como falei de novo antes, tem uma cidade dessas 6 cidades avançadas que chegou a ser 100%, que está usando todas as tecnologias nessa área que eu perguntei. Então, por exemplo, aqui, tráfego e trânsito, aí eu separei como a experiência do passageiro e aqui a gestão da cidade para o sistema, não? Aqui ele é Seul, ficou com 100%, está usando tudo as soluções aí nessa área. Mas ele não usa e não faz todas as soluções de segurança que eu perguntei. Segurança foi Austin. Austin é uma cidade de Texas, onde tem uma universidade interessante, grande. Também tem muitas companhias de tecnologia. Porque ela tem todas as soluções de segurança, porque o CIO da cidade foi CIO da polícia, não? Então, ele fez também uma cidade muito segura. Cada cidade é diferente. Ele também, na utilidades, Austin ficou muito alto. Então, isso é o benchmark que podemos fazer e entender que eles estão fazendo. Mas quando vamos a falar sobre São Paulo ou outra cidade, Guarulhos, Campinas, Santos, o que seja, podemos fazer a mesma coisa, entender a situação específica da cidade, os ativos que ela tem, iniciativas que ela tem, e ver como fechamos esse brecho, como preenchemos o vazio, não? Porque existe oportunidade aqui para usar tecnologia de hoje e também para inovar e criar outras soluções que vão preencher isso. Ok? Então, em cada área, como falei, posso entrar e ver cada um deles e ver como fica o uso atual nessas cidades avançadas e comparar com São Paulo, por exemplo. E é interessante porque, de novo, aqui estamos olhando várias áreas. O uso de um centro de dados, o uso da rede. Eles estão usando redes para colocar voz, vídeo e dados? Não, ainda não. Hoje, que tem redes que podem fazer tudo, até 80% chegou uma das cidades somente, e a média ficou ainda menor, não? O que nos conta é que tem muitos desafios às cidades de usar bem a tecnologia. Tem muito que pode fazer, que pode atingir, não? Isso é um fruto de onde estão hoje, não? Então, por exemplo, estas áreas aqui, serviços básicos, administração e serviços online, são mais as que estão enfocadas em tecnologia. E depois também temos a banda larga, que nos conta também que temos uma diversidade enorme de penetração nestas cidades. Mas outra coisa interessante foi que descobrimos que não é somente dependendo do nível de renda per capita nessa cidade. Por exemplo, aqui é Seul, que tem um nível de renda per capita não o mais alto, mas obviamente foi uma decisão do governo lá de fazer. Também tem outras cidades mais ricas que ainda não estão numa penetração muito alta comparada com essa cidade. O que quer dizer? Não depende somente da renda per capita das pessoas da cidade. Também eles vão querer banda larga porque estão procurando oportunidade. E o governo pode fazer outras coisas para tentar ajudar ou abrir o caminho para o operador, não? Outras coisas que estamos tentando colocar na mesma visão para falar quando falamos com cidades sobre oportunidades que elas têm. Ok? Então, aí, de novo,
o ambiente, que são algumas coisas que pode fazer a cidade para compartilhar ativos que ela tem. Por exemplo, em Londres, aí também falando sobre Londres, eles têm, obviamente, um sistema de transporte, o underground, que estão usando muito agora, porque aí tem fibra nos caminhos que cobre toda a cidade, não? Estão usando os ativos que ela tem. Outra coisa interessante que está abrindo o caminho para isso é que Londres, como cidade antiga, ela tem 33 bairros. Não é uma só cidade. São 33 bairros. Tem algumas organizações que cobrem toda a cidade, mas não tem um CIO só. Tem 33. Então, eles têm que colaborar. O que é a oportunidade para eles é usar essa rede de fibra e essa rede que agora Transport for London está fazendo e usando e provendo, oferecendo serviços aos outros 33 bairros. Isso é uma solução muito interessante, muito inteligente, que funciona aí. Quais são as soluções e as ideias e as inovações que vão funcionar aqui? Não? Isso, como podemos usar ativos aqui que vão responder às necessidades das cidades do estado de São Paulo. Então, aí, voltando para o sumário, somente tem mais uma coisa para mostrar aqui. Isso foi na tela-aranha, foi nível sumário. Agora temos o nível tecnologia básico, não? Isso é o nível realmente onde estamos falando somente sobre tecnologia. Aí estamos falando sobre quais são as coisas que ela tem e também, de novo, comparando com as cidades avançadas e a média do que elas têm. E aí, de novo, como podemos pensar em tecnologia, em usar mais tecnologia, mas não é para ter uma conversa sobre somente essa parte. O que eu também quero plantar seria a ideia de câmeras, por exemplo, de segurança aqui, câmeras que funcionam aqui, câmeras que funcionam aqui, mas temos que pensar numa iniciativa que responde para tudo, não um por um, individualmente em ilhas, não. Temos que pensar em tudo. Seria vídeo, segurança, colaboração. De novo, esse exemplo de se vocês estão oferecendo, ou o portal está oferecendo serviços online ao cidadão e depois ele responde com esse famoso telefone preto feio, qual é a oportunidade que estamos perdendo, não? Qual seria a inovação que podemos fazer a usar tecnologia existente hoje e também pensar em aonde queremos chegar. Então, voltando para a apresentação, isso o que estamos fazendo então agora, estamos fazendo, como falei, posso fazer entrevista como fiz em São Paulo, e agora estamos trabalhando com a cidade para ver como podemos conceber um São Paulo 2025, que tem a plataforma, a infraestrutura que ela precisa para apoiar as soluções, as aplicações que vão ser necessárias para esta cidade. A rede apoia tudo, não? As aplicações, as soluções vão ter que ser desenhadas para São Paulo para responder o que está passando aqui. Isso tenho certeza, não? Isso é a ideia, que estamos tentando colocar uma visão, colocar uma estrutura que nos permite juntar as áreas diferentes da cidade e depois ver como usamos os ativos, ver como usamos a tecnologia da cidade e fazer melhor a cidade para o cidadão, melhorar a entrega de serviços e também melhorar a competitividade da cidade, não? Porque se estão competindo e queremos ganhar, não só para ganhar a outro, mas ganhar para a qualidade da vida, não, do São Paulo. Então, é isso aí. A ideia, realmente, o que estamos tentando conectar são essas ideias. Por exemplo, saúde e crescimento é conectar essas ideias, que são ideias macro de qualquer prefeito, conectar elas com a segurança, com efetividade, morabilidade da cidade e conectar isso com alguma tecnologia
e alguma iniciativa que vai transversal na cidade. Segurança, uso mais eficiente dos recursos, como capacitamos as pessoas da cidade a trabalhar de casa ou trabalhar remotamente, ou ir a um centro remoto, por exemplo. Como mudamos a experiência do passageiro. Todas essas coisas são soluções aqui, mas o que estamos tentando fazer é conectá-los a estas coisas que são realmente os mais importantes aqui que temos que fazer e que são problemas que cada cidade tem, como continuar crescendo, como continuar saudável e como realmente participar nesta urbanização, nesta globalização e usando tecnologia para fazer isso, não? Então, aí agradeço o seu tempo e muito obrigado pela oportunidade, realmente. Bom dia, Sr. Darren. Desculpa, mas eu não sei se eu entendi bem a parte que você demonstrou o pentágono e os pontos que estão lá, o Basic Service. Os pontos que você apresenta, os 5 pontos, eles estão condicionados uns aos outros? Você só aumenta um se você tiver os outros crescendo juntos? Não. Não, cada uma representa a pontuação nessa área. Então, isso é o que estou tentando mostrar, que se tem um que está mais perto do 100 e outro que está mais perto do 0, aí estão perdendo uma oportunidade tem um imbalance. O ponto ideal é que todos fiquem na mesma linha. Isso seria a ideia. Não? Aí seria uma cidade conectada, com muita infraestrutura compartilhada entre os diferentes departamentos e realmente com um monte de aplicações que facilita a vida do cidadão. Não? Tá, só para ver se eu entendi, por exemplo, você falou do banda larga e os online services. Então, a gente perde bastante em São Paulo, porque tem a banda larga a desejar. Claro, Seria então, isso. Tem aqui portal que funciona bem, que tem muitos serviços vinculados a esse portal, mas temos que também tomar em conta que tem muitas pessoas aqui que não têm banda larga em casa. Então, onde eles vão usar? Eles vão para telecentro, vão para o escritório ou vão em casa, onde podem usar. Temos que ver programas que podem melhorar o acesso deles para esses serviços. Não? Tá, esse questionário você fez em relação a casas ou geral em São Paulo? Porque a gente observa uma deficiência grande em alguns setores do governo também, o acesso à banda. Esse braço especificamente é de casas, porque foi feito pela IDC, então ela estudou penetração de casas. Quando eu falo nas outras partes do Pentágono, aí estou perguntando sobre o uso de banda larga nos escritórios do governo. E não somente da prefeitura, como também as agências que são da luz, eletricidade, segurança, se eles estão usando banda larga e telefonia, o que seja. Também as duas caras da moeda, o uso externo na rua do cidadão e o uso interno do servidor escritórios público. Do governo. Claro. Então, porque nossos serviços, muitas vezes, a maioria deles, eu acho que tem intenção de fazer a proposta de serviço online, né? Claro. E a gente já tem isso funcionando, mas a gente tem uma queda por telefone discado, muitas vezes. Não sei se alguém mais quer fazer esse comentário, porque eu acho que é uma boa oportunidade para a gente conversar, né? Porque a gente traz do governo federal propostas muito boas e a gente está perdendo a oportunidade de chegar na ponta, né, no beneficiário. Somos nós mesmos, inclusive, não são só aqueles que necessitam, nós estamos incluídos nisso. Aí precisa né? de inovação departamental, não? Não só tecnologia existe, mas também tem os outros lados que são comportamento, a cultura. Tem que pensar nessas partes também. Tá, muito obrigada.